Senhor Deus, vem nos encher a tua presença, lança, meu Deus, por terra toda obra de inveja, toda obra, meu Deus, maligna, contra, meu Deus, a nossa vida, tanto espiritual como financeiramente. Senhor, dai sabedoria para nós, meu Deus, enche, Senhor, a tua igreja, a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Usa teu filho como instrumento em tuas mãos, assim nós te agradecemos. Receba o Senhor com palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus mais uma vez por mais uma oportunidade. Agora juntos estamos aqui para cultuar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor, mas de forma um pouco diferente. Porque ontem a gente estava na casa de umas irmãs e algo tocou no meu coração muito forte a respeito da fala da irmã, a respeito de gravar as coisas, né? Gravar textos bíblicos. E ela disse algo que mexeu muito comigo, que é, Deus abençoe, que é a questão da gente ter feito, eu e o pastor Giovanni, um estudo sobre o Apocalipse, né? A gente trabalhou 6 meses, com a glória de Deus. Aleluia, Dentro Jesus. disso, Glória a Deus. Eu quero também, para ficar fixado no nosso coração, estudar o livro de Mateus, capítulo 1. Não vai ser um estudo bíblico em específico, mas vai ser uma pregação chamada expositiva, porque vamos tratar versículo por versículo, em nome de Jesus. Aleluia. Não prometo, irmãos, fazer um estudo de todo o Novo Testamento, porque isso geraria anos, mas pelo menos Mateus, se Deus permitir, Mateus, nós vamos dar sequência aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos trabalhar o capítulo 1 hoje todo. Eu sei que muitas pessoas não gostam muito de estudos, mas é importante, toda a igreja, principalmente a igreja, as antigas tinham estudo, nós não podemos perder essas práticas maravilhosas. Amém? Vamos orar a Deus antes de ler, porque nós vamos trabalhar o capítulo todo primeiro. Vamos orar a Deus, que Deus nos dá entendimento sobre o capítulo 1 de Mateus. Pai, estamos mais uma vez aqui. Cheguei atrasado, meu Pai, devido ao meu trabalho, mas eu sei que os irmãos estão aqui, meu Pai, para dar o seu melhor. E eu estou aqui também para dar o meu melhor, Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui, meu Pai, te pedindo, Espírito Santo, agora neste exato momento, fala conosco através da tua santa palavra. Estamos estudando, meu Pai, a partir de hoje, toda vez que eu for ministrar, Senhor, a tua palavra, capítulo por capítulo do livro de Mateus. Pai, nos direciona, Pai, nos dê sabedoria. Aleluia. E nos faça, meu Pai, entender mais e mais da tua santa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Sexta-feira que vem não é eu que vou estar pregando, é o nosso irmão pastor Lucas, tá? Então não vai ter sequência. Mas toda vez que o Senhor me trazer para pregar aqui, vai ter sequência em cada capítulo do livro de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o versículo 1 adiante, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Livro da genealogia, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou de Ruth, Obed, Obed
gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azar. Azar gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Só para não perder até aqui. E Jorão gerou Uzias, né? Versículo 8. Irmãos, aleluia, Jesus. Só nesses versículos aqui tem muito ensinamento. Muita coisa boa aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, e fique com a Bíblia aberta quem puder, é que Mateus, Marcos, Lucas e João, ao meu ver, são os livros mais fáceis de ser compreendidos na Bíblia. Mais fáceis de ser compreendidos na Bíblia. Por isso são chamados de Evangelho, né? Qualquer pessoa consegue entender e ministrar. E é por isso que a maioria dos pregadores nunca sai dos evangelhos. Outros tais praticamente ignora o Antigo Testamento. Sempre frisam o Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Aleluia. Evangelhos que têm uma sintonia. Os três parecem. Na verdade, entre os estudiosos bíblicos, Mateus, Marcos e Lucas, praticamente, entre aspas, observaram algumas coisas um do outro. Eles não imitaram um ao outro como os copistas, mas aleluia, Jesus. eles relataram, por exemplo, alguns estudiosos acreditam que o primeiro livro dos evangelhos quem escreveu foi Marcos. E os outros pegou um pouquinho de cada desse evangelho de Marcos e, detalhe, e vivenciaram também alguns atos que o próprio Jesus fez. Não existe 4 evangelhos, existe um evangelho só, narrado na Bíblia por 4 evangelistas. Amém? 4 evangelistas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas, eles tanto perceberam, talvez leram um ou outro os fragmentos bíblicos e também vivenciaram o que o próprio Jesus fez na terra. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, algo interessante. E isso eu coloco como título de curiosidade. Se eu tivesse aí com os irmãos, da próxima vez eu vou trazeria até uma caneta, um lápis para escrever, porque é muita coisa boa que vai vir por aí. Aleluia. Então a Bíblia Glória a Deus. menciona esses 4 evangelistas que escreveu um só evangelho, mas vocês podem observar, se não observaram ainda, que os 4 evangelistas têm histórias diferentes. Tem muita coisa parecida. Tem muitos relatos que os 3, Mateus, Marcos e Lucas, vivenciaram, mas perceberam algo diferente. Por exemplo, um escreveu a cura de 2 cegos, outro evangelista de um só. Porque talvez Jesus curou um aqui, depois curou um outro aqui, e um só narrou. Aleluia. O Glória a doutor Deus. Lucas, quem não sabe, Lucas, o terceiro evangelista aqui, ele é doutor. Ele já trata mais detalhado a respeito da medicina. Por exemplo, ele atestava que existia um leproso que Jesus curou, e ele disse, ele estava completamente leproso. Quem fala isso aí não é qualquer um, é um doutor, é um médico. E mesmo sendo um leproso contestado pelo médico, a Bíblia diz que Jesus vai e toca nele. Esse tocar nele, na palavra original, significa abraçou aleluia, o leproso. Jesus. Amém, Jesus. Interessante que quando você analisa o Antigo Testamento, a Bíblia diz que até se tivesse um mofo, uma mancha
mancha, com sintoma de lepra nas casas em local, eles teriam que expulsar a família da casa. Expulsavam. Se tivesse visto que é de fato lepra depois de 7 dias, a casa era demolida. Se fosse homem ou mulher com lepra, independente de qual seja, porque tudo era considerado lepra praticamente no Antigo Testamento, eles eram expulsos para fora do arraial. Misericórdia. Só que interessante que quem tocasse em defunto, quem tocasse no leproso, era imundo. Mas Jesus abraça o leproso. Aleluia. E a lepra não passa para ele. Glória não a Deus. faz dele imundo. Aleluia. Aleluia. Mas pelo contrário, quando Jesus toca e abraça ele é curado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu disse para os irmãos que esse é o estudo, porque eu não consigo trazer um estudo normal. Eu trago um estudo sentindo a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Cada Aleluia. versículo mexe comigo. Aleluia. Então é interessante o que Deus faz. É por isso que, ainda se tratando dos evangelhos, Jesus fala: olha, você está curado, mas leva uma oferta, leva um animal para o sacrifício para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é como se fosse um médico ou um enfermeiro de um postinho de saúde. Ele atestava, irmão Lucas. Peraí. Está curado. Glória a Você Deus. está Aleluia. curado. Pode ir para sua casa, leva o laudo, porque você está curado. Glória E a Jesus Deus. fala: pode ir lá, vai no sacerdote e mostra para ele que de fato você está curado, porque eu te curei. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, no capítulo 1, meus amados irmãos, nós vamos aprender sobre a genealogia. Quando você estuda o Antigo Testamento, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos passar, para quem gosta de ler a Bíblia toda, igual eu, vai passar em capítulos como Números, Deuteronômio, Levítico, etc., que vai falar muito sobre genealogia. Só que no capítulo 1 de Mateus, a genealogia mais importante está tratando aqui. Genealogia de quem? Jesus Cristo. Quando você lê aqui, ó, Glória em cima, a ó, Deus. genealogia de Jesus Cristo, todos os títulos dos capítulos não são inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, capítulo 2, a visita dos magos. Quem traduziu a Bíblia está lendo aqui e identificou que está falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Mas isso aqui não é inspirado, então cuidado. Tá? Cuidado. Pois bem, então vamos lá. É importante entender a genealogia de Jesus Cristo para atestar que Jesus Cristo é de fato aquele que Israel estava esperando. Glória a Deus. Aquele que Aleluia. os profetas profetizaram. Porque tem pessoas, judeus em Israel, muitas das vezes não acreditam, dizendo porque Jesus não veio de uma linhagem sacerdotal. É mentira. Capítulo 1 aqui, ó. E em detalhe, tá, irmãos? Eles rejeitam o Novo Testamento, os judeus. Então nós que cremos piamente, aí ó, tá tudo claro. Ó, para quem não sabe, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi era quem? Rei. Aleluia, Jesus. O profeta Isaías, se não me engano, ele profetiza que o Senhor ia vir da linhagem real da tribo de Judá. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Filho de Abraão. Então Jesus é da linhagem, da descendência de Abraão. Você sabe muito bem que é Abraão, né? Gênesis capítulo 12 adiante. Pai de multidões. Glória a Deus. Abraão gera Aleluia, Isaac. Jesus. Olha a linhagem, olha. Só é linhagem poderosa. É por isso que Deus é chamado de o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, os líderes importantes da Bíblia, a qual Jesus é da linhagem. Jacó gera quem? Uma tribo importantíssima, Judá. Em alguns textos, Jesus é chamado leão, da tribo de Aleluia, Judá. Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus veio de Judá. Judá gerou Pérez.
e Zerá de Tamar. Escuta isso. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Aleluia! Isso aqui Glória é a muito Deus. forte, irmãos. Quem conhece a história de Ruth vai saber que Ruth, por seguir a sua sogra Noemi, casa com Boaz. E Ruth não era israelita, mas Deus dá uma oportunidade linda para ela de casar com Boaz e participar da linhagem de Jesus Cristo. Louvado seja Glória a Deus. Deus, aleluia. Isso é tremendo. Boaz gerou Boaz de Ruth, de Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias, etc. Salomão, irmãos, versículo 6 aqui é muito interessante. Aleluia. Inclusive eu estava lendo ontem na minha casa a respeito de Davi. A Bíblia diz que Davi, todo mundo sabe que ele é rei, e ele, certa feita, ele não vai para uma guerra, e ele não indo para uma guerra, ele andando para o palácio, ele vê uma mulher tomando um banho nua, e começa a tramar algo para se deitar com ela, e nessa feita maldita, a mulher já dá notícia para eles: olha, estou grávida. E aí ele fala assim: é simples de resolver, porque é só nós chamar o esposo dela, Urias, e vamos arrumar um jeito de matar ele. Manda o capitão do seu exército colocar Urias na frente da batalha. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que Urias, Davi fala por cerca de, se não me engano, 2 ou 3 vezes, para Urias descansar com a sua mulher, deitar com a sua mulher, para que ele tivesse contato com a sua mulher, relação com a sua mulher, e para fugir do erro dele, a qual ele cometeu, porque ele sabia que ele tinha feito um erro gravíssimo. E Urias era um homem de Deus. Urias era um homem tão temente que ele falava assim: mas Senhor, como eu vou ir descansar, comer, deitar, se todo Israel está lutando contra os inimigos e está em tendas? Como é que eu vou desfrutar com a minha mulher, sendo que Israel está aqui, ó, no templo, sofrendo? Então eu não vou. Enquanto Deus dá vitória para o povo de Israel, eu estou com eles. Aí Davi falou assim: então vou ter que arrumar um jeito de matar ele. Manda uma carta para o seu comandante e fala: coloca ele onde está mais, vamos dizer assim, mais fácil dele ser atingido. E aí faz isso. Urias morre, Davi se alegra, e Davi falou assim: agora pode trazer ela para cá. Só que tem um detalhe: os irmãos sabem muito bem que o profeta Natan chega no palácio do rei e conta uma parábola de injustiça. Davi se exalta e fala assim: tem que matar ele, ou então tem que mandar ele pagar. E aí o profeta fala: pois bem, esse homem que eu disse na parábola é o Senhor, e assim manda dizer o Senhor. Aí começa a falar. Detalhe: o filho dele, o filho da Betseba, Deus fala assim: eu vou matar ele, eu vou matar ele. A Bíblia diz que Davi, ele consagra, faz de tudo e não tem jeito, o filho morre. Só que 2 coisas me chamam atenção. Primeira coisa que me chama atenção: Davi, quando ele fala com o profeta Natan: eu pequei, Senhor, e se arrepende. O profeta fala assim: ó, por você se arrepender, você não vai morrer. Então ele não morre. Segunda coisa que eu aprendo, depois que eu li isso ontem, me mexeu comigo:
o filho morre, mas na Bíblia diz depois que a mulher tem outro filho. Amém? O outro filho, a Bíblia diz assim: Deus o amou. Quando se arrepende, vai pagar uma consequência, mas Deus amava tanto Davi e fala assim: agora eu provei ele, mostrei para ele meu rigor, mas no segundo filho que eu vou dar para a mulher dele, a Bíblia diz que Deus o amou. Chamado quem? Salomão. Salomão é quem? Faz parte de todos os filhos que Davi teve com várias mulheres e concubinas. Deus coloca, não grava isso aqui, Deus coloca o filho de uma mulher a qual ele adulterou, a qual ele matou sua esposa, para fazer parte da linhagem de Jesus. Tem uma mulher chamada Raabe, que está aqui também em descendência, que ela era aquela prostituta que vendia o seu corpo, mas por misericórdia de Deus e por ela poupar os dois espias, ela também faz parte. Porque Jesus, olha aqui, Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E ele não veio salvar só os judeus, ele salva todos os povos. Isso é lindo, todos os povos. E quando os judeus começam a analisar quem faz parte da linhagem do Novo Testamento, eles rejeitam o Novo Testamento por causa disso. Porque para eles, Jesus veio só para os religiosos judeus, os críticos, etc. Jesus nunca ia vir, segundo a fala dos judeus, para participar de uma linhagem de pecadores. Só que quando nós nos arrependemos, Ele nos faz de fato príncipes e princesas. Aleluia. E então, amados irmãos, versículo 7, Salomão gerou Roboão, gerou Abias, e detalhe que todos esses aqui foram líderes de Israel, foram grandes reis, né? Reis de Israel, reis de Judá, e ainda trata da linhagem. Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, versículo 8, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Versículo 14: Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. Apresenta os irmãos, entre aspas, como um problema, a qual a maioria dos críticos também rejeita, que essa linhagem aqui é de Jesus profetizado. Por quê? Nós dissemos aqui sobre José, a última linhagem, e José é filho de José é pai de Jesus no sentido biológico, não, porque a Bíblia diz que Jesus foi enxertado pelo Espírito Santo. Maria teve Jesus virgem. Foi um milagre sobrenatural de Deus descer na terra, o Emanuel. É por isso que eles rejeitam. Mas, detalhe, como
para resolver esse problema, ao meu ver, é que maior do que José, a Bíblia diz que maior até do que Abraão, é Deus, é o próprio Messias. Então ele veio de uma linhagem conforme foi profetizado pelo profeta, principalmente Isaías. Isaías tem mais de 30 capítulos só que fala de como Jesus ia vir. E maior do que a linhagem dele, que não discrimina, pelo contrário, Jesus como homem chamou José de pai. Jesus como homem obedeceu seu pai terreno. A Bíblia diz que o pai dele é carpinteiro, e eu creio que ele seguiu essa linhagem também. E é interessante porque maior do que as linhagens que não distorcem nada da Bíblia, Jesus foi enxertado pelo Espírito Santo. E Maria, pela lei judaica, com certeza foi esposa de José. Então está mais claro, não só por esse texto, mas por inúmeros capítulos de Isaías e de outros profetas, como Zacarias, que Jesus ia nascer, por exemplo, em uma manjedoura. Assim, a soma das gerações de Abraão até Davi, olha aqui, irmãos, a soma das gerações, uma geração são quantos anos? Cerca de 70 anos. Então a soma, a Bíblia é tão linda que nos dá até isso. De Abraão, lá de Gênesis 12 até Jesus, dá para somar segundo os propósitos de cada geração, 14 gerações, está escrito na Bíblia, 14 gerações até chegar, até chegar em Davi, foi 14 gerações. É só os irmãos somar 70 vezes 14 e vai aprender que cerca de 1400 anos, ou pouco menos que isso, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14. Israel passou por 2 exílios, um exílio da Síria e o outro exílio da Babilônia. Só em Babilônia, segundo o profeta Jeremias, Israel ficou 70 anos cativo, por causa de tamanhas desobediências, tá? E do exílio na Babilônia até Cristo, mais 14. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos para o nascimento do nosso mestre, Jesus Cristo. Detalhe: o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, só narra esse texto exatamente assim da genealogia em 2 lugares. Em Mateus capítulo 1, de 1 ao 17, de 1 ao 25, e em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38. Tá bom? Só que nem, como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos parecidos, sinóticos, mas com algumas, não discrepâncias, distorções, mas com algumas visões, um panorama de visão. Por exemplo, eu estou dentro da igreja, só que a igreja não é só onde eu estou aqui, exatamente quadrado aqui, 1 metro por metro. Giovanni está lá. A visão que ele tem, se ele abrir o olho agora, é diferente da que eu tenho aqui. Mas nós estamos no mesmo cenário. Amém? Eu consigo ver os irmãos de frente. Ele já está lá atrás, ele consegue ver uma outra visão. É dessa forma, tá? Outra coisa que eu aprendi na escola como criança: se pegarmos 10 pessoas e falarmos uma frase para a primeira, para ir passando de ouvido até chegar na 10ª, muda completamente.
assustadoramente. 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 Isso! Os irmãos estão ligados, isso é importante, né? Pois bem, o contexto aqui é para a gente tentar entender os evangelhos. E nos evangelhos nós podemos ver essas coisinhas que nos traz mais curiosidade e nos faz estudar mais. Tá bom? Leia os evangelhos. Conheço um pastor que ele entra em um livro e fica 6 vezes só no livro, para ele entrar na história, para ele viver a história, para ele fazer perguntas. Isso é chamado de estudos de exegese, aprofundar. Pois bem, versículo 18: o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, se alguém tiver curiosidade, não existe a palavra J no hebraico, tá? Existe outras palavras menos a J. E Jesus é chamado de Yeshua com Y, Hamashia, ungido, ungido para salvar. Outro nome que tem a mesma significado de salvação é Josué, a título de curiosidade. Amém? Ora, versículo 18: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, grava isso aqui, ó. Antes de se unirem, achou-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. Aleluia. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Irmãos, José tinha total liberdade de largar essa mulher imediatamente, se ele visse a mulher dele grávida. Isso era vergonhoso, isso era um escândalo. E Maria tinha que ser apredejada. Detalhe, irmão Lucas: se José abrir a boca, se José não fosse fiel a Deus e ele abrisse a boca, olha, minha mulher está grávida e eu nem deitei com ela, ela morria, apredejada. Mas José fez um papel extraordinário, e Deus sabe a sua onisciência quem ele escolheu, né? Maria não é digna de ser adorada nunca, e não foi vista para sempre. Vamos descobrir isso à luz da Escritura. Mas Maria foi uma mulher piedosa, bem-aventurada entre as mulheres, uma mulher extraordinária, e para tanto o Senhor escolhe ela para enxertar nela o Jesus Cristo, para o Espírito Santo. Deus fez um papel tremendo e tem feito até hoje, apresentando aqui também o Filho, o Espírito Santo, gerando Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham junto, mas faz funções diferentes, com propósitos diferentes, tudo para a glória do Deus vivo. Os três são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. José, seu marido, sendo o quê? É necessário nós fazer isso aqui, é chamado de pregação expositiva, porque nós apresentamos pontos que muitas das vezes nós não, talvez passamos desapercebido. José foi um homem justo. Acompanha na Bíblia o que é justo. Acompanha na Bíblia o que é justo. Ninguém fala de José, já reparou? Ninguém fala de Maria também, já reparou? Como se eles
tivesse feito nada de importante, mas fizeram. Só não é digno de ser adorado, mas fizeram. José foi um homem justo, que educou, que direcionou, como o pai faz, que cuidou, que zelou de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Nosso Salvador. Então, José foi um homem justo, e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente, e eles ficaram um período longo, isso é cultura israelita, longo, pagavam o dote de seus pais, ficaram um período longo, até o tempo certo de casar, e nesse tempo certo Deus trabalha. Versículo 20: projetando ele isso, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, ó, a linhagem de Jesus aqui, ó, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado não é de homem, José. Sua mulher não te traiu, José. Foi gerado pelo próprio Espírito Santo. 21: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Por que Jesus? Vocês sabem muito bem que a maioria, pelo menos, conhece todos, tá, irmãos? Eu, presbítero Paulo, todos que eu conheço da Bíblia, personagens bíblicos, o nome deles tem tudo a ver com a sua história, tanto para o bem como para o mal. Lembra de Jacó, o traidor, e como que ele resolveu trair mesmo o seu irmão? Fazendo o seu irmão até vender sua primogenitura, etc. Pois bem, então o significado do nome de Jesus era Salvador, porque ele veio para salvar, e de fato o anjo esclarece. O anjo aqui não está falando o nome dele, não está falando detalhes. Talvez vai falar em Lucas capítulo 2, versículo de 1 ao 7. Gabriel, o anjo mensageiro, ele diz: o nome dele vai ser Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Qual que é o maior propósito de Jesus vir nessa terra? Versículo 21: salvar o seu povo dos pecados. Toda a vida de Jesus se carrega à esquerda: salvar os seus povos dos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Jesus veio tirar todos dessa morte espiritual. Versículo 22: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem, olha lá, o profeta Isaías dizendo aqui, ó: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Presbítero Paulo, se alguém perguntar que como provar que Jesus realmente é Deus, como provar que Jesus realmente veio nessa terra, qual é a evidência que de fato ele é Deus que pisou aqui, o versículo 23, Emanuel. Se Jesus não fosse Deus, isso aqui era uma blasfêmia, porque peraí, o nome dele, todo mundo é chamado, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Uma coisa é Deus usar um profeta para fazer algo, outra coisa, o nome dele fala assim, ó, eu sou Deus conosco. É diferente. Não é dependência de o Espírito Santo sinal de profecia, é o próprio Deus conosco. Ponto final. 24 e 25 nós encerramos. José teve o que, irmãos? Um sonho.
Existem vários tipos de Deus usar, né? Visões, sonhos, profecias. Visões, sonhos e profecias. Lá em Joel capítulo 2, se eu não me engano, versículo 17 diante, vai dizer que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne, né? E fala: os ossos jovens profetizarão, os ossos velhos terão visões e sonhos, etc. Pois bem, 24, José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Por quê? Vocês leram comigo que no versículo 19 a Bíblia enfatiza que José não ia falar nada para ninguém, para que Maria não seja morta, mas José ia afastar de Maria, deixar ela secretamente, afastar dela. Mas aí veio um anjo do Senhor e falou assim: não, aceita ela como tua mulher. Mas detalhe, aceita ela como tua mulher, mas não deita com ela enquanto Jesus não vier. Olha que tempo de santidade. Olha como esse homem aqui obedeceu. A Bíblia diz: ele recebeu a ordenança do anjo e fez conforme a vontade do Senhor. Isso aqui é o sinal de obediência da sua justiça. Ele, porém, versículo 25, finalizamos. Ele, porém, isso aqui é muito forte, irmãos, não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. 9 meses. Não teve relação com ela 9 meses, cumprindo o dito, a ordenança de Deus. Mas nós vamos aprender à luz das Escrituras e na sequência, vai dizer Gabriel, à luz das Escrituras e na sequência, que Maria não foi para sempre Virgem Maria, como é anunciado. Amém? Finalizo aqui. Eu sei que isso tudo é um pouco exaustivo ou cansativo, mas